Olá pessoal, esse é o programa Painel da Cidadania. Essa semana a gente vai receber aqui Anísia Alencar e Elizabeth Maria. Anísia Alencar é psicóloga clínica, né? E a Beth, falando aqui, né, já na intimidade, é pedagoga, trabalha em centro comunitário, fazendo terapia comunitária. Lembrando a você de casa que o programa Painel da Cidadania tem como objetivo contribuir para a formação da cultura cidadã. Lembrando que você pode assistir esse e outros programas através do paineldacidadania.com.br ou solicitando através de mensagem de WhatsApp 6199 811 4665. Eu agradeço muito a presença de vocês, sejam muito bem-vindas. Eu queria que vocês falassem um pouco de vocês, do trabalho de vocês, para a gente entrar nesse tema que eu acredito ser muito necessário e urgente para a nossa sociedade, né? A violência como causa da exclusão, né? Um dos motivos que amplia essa violência seria a exclusão, uma exclusão social e diversos tipos de exclusões. Por favor, Anísia. Nós agradecemos, né, a oportunidade de estar aqui para conversarmos sobre esse tema, né? Eu trabalho como psicóloga clínica, né, já há alguns anos, né, atendendo adultos e família, né? E esse tema permeia bastante meu trabalho, né? Então estou podendo tratar com isso, com esse tema, né? Perfeito. E você, Beth? Bom, eu sou professora aposentada da rede pública. Perto de aposentar, eu conheci a terapia comunitária na cultura da paz e falei, bom, depois de aposentada, a minha participação política vai ser essa. Eu vou trabalhar como voluntária na terapia comunitária e em comunidade, trabalhando com a discussão da violência, da exclusão e os saberes populares, né? Que é a minha área de atuação, que é de educação. E me diga, Anísia, a que tipo de exclusão essa violência está ampliada? A violência ampliou, aumentou, ou as pessoas estão denunciando, estão mais fáceis da gente perceber que há violência? Bom, eu penso que o tema violência é um tema complexo, né? Bastante complexo, que atinge várias áreas, né? Sim. E eu acho que talvez hoje, pelos meios de comunicação, do jeito que estão facilitando as notícias chegarem até a gente, né? Então parece que esse tema aumentou. Mas o ser humano, ele traz esse traço, né, de agressividade desde sempre na sua natureza, né? Sim. Então tem essa questão que precisa ser olhada, né? Não sempre houve violência ao longo da humanidade. Agora sim, né? sem entrar na particularidade dos atendimentos, no seu consultório, você tem ouvido alguns casos? Eu falo assim, uma pergunta de forma geral, em relação à violência. Se a violência aumentou, se percebeu, se as pessoas estão mais livres para falar do tema violência? Sim, eu penso que sim, as pessoas falam com mais tranquilidade, com mais vontade sobre esse tema, né? Até porque ele entra na nossa casa todo dia, né? Entra através dos meios de comunicação, da televisão, dos jornais, então não tem nem como fugir, né, desse tema, né? E as pessoas trazem no consultório muito mais quando elas são afetadas por esse tema, né? Então elas trazem que ali a gente vai trabalhar exatamente essa dor, né? Que elas trazem quando sofrem violência ou quando se deparam com a violência mais próxima delas, né? Na comunidade, no mundo, né? Quando isso chega até a gente por meio desses meios de comunicação. Então, é um tema que está presente mesmo no nosso dia a dia profissional. E você, Beth, como é que você vê isso daí, que você tem trabalhado de forma voluntária, né?
nessas terapias comunitárias? Como é que começa tudo isso daí? Vocês se instalam em alguma comunidade? Vocês divulgam o trabalho? Tem os dois movimentos, né? A gente se instala e a gente é convidado por grupos para poder desenvolver o trabalho. A gente chama de roda de terapia comunitária. É uma tecnologia cearense, né, por assim dizer, que privilegia o saber popular, né? Porque aonde há a dor, aonde há o problema, sempre há a solução. É um modo, né, de quando a dor, a violência, ela é percebida, né, ela traz também um questionamento. E ao trazer o questionamento, ou a pessoa se retrai, falta a agressividade, né, não tem a permissão de ir atrás da solução, e aí isso gera um constrangimento, uma dor que uma hora explode, né? Porque tudo que a gente guarda azeda, e tudo que azeda apodrece, estoura e fede. Então, né, pensando desse jeito, pensando como a grande população pensa, né, que traz essa sabedoria de que as coisas elas vão se avolumando e aí já não é mais a busca da solução, mas já é uma busca de defesa, né, que aí pode se transformar em violência. Por exemplo, eu moro lá no Guará. Se eu conhecer alguém que precisa desse grupo, dessa terapia comunitária, ou se eu precisar, como é que eu faço para entrar em contato com vocês e participar? A gente tem uma ONG, que é o MISMEC, né? E que tem um site, o MISMEC DF. MISMEC, Movimento de Integração de Saúde Comunitária. MISMEC. Procurando lá, acessando o Google, colocando MISMEC DF, já consegue, aí sabe o local. Sabe. A gente tem em postos de saúde. Lá no Guará, atualmente, a gente está sem grupo, mas tem no Cruzeiro, né? A gente tem prefeituras, tem escolas então, na Ceilândia. O povo do Guará está mais tranquilo. O povo do Guará ainda está sem o conhecimento. Está sem conhecimento. Está sem o conhecimento. Sem acesso, está faltando grupo. Perfeito. E agora me diga uma coisa, a gente, como eu falei no início do programa, né, o programa tem esse objetivo, né? Contribuir para a cultura cidadã, a gente sempre trabalha na parte social. Com relação a essa violência, uma exclusão social, porque isso é sociológico, né? Se as pessoas não se sentem interagidas, não se sentem aquele sentimento de pertença a um grupo, ela vai se excluir, e essa exclusão, eu vou dar um exemplo muito simples. Um adolescente, para fazer parte de um grupo de adolescentes, eles precisam ter um tênis de uma marca. Aí o pai de um ou dois desses alunos não tem dinheiro para comprar esse tênis. Mas o menino só vai se sentir participante desse grupo se ele tiver o tênis. Aí ele vai partir para outras práticas para conseguir o tênis. Vai furtar, vai praticar algum delito para conseguir ter aquele tênis. Isso aí é uma espécie de exclusão. Mas existem outros tipos de exclusão que não essa financeira e essa social, que tem ampliado a violência. O sentimento machista também, a gente viu aqui no Distrito Federal diversos casos de feminicídio e coisas bem graves, né? Inclusive alguns foram alertados que poderiam ter sido evitados. Como é que a gente vê isso pelo lado psicológico? Essa exclusão, ela começa, na verdade, da própria pessoa, no sentido de, tem esses aspectos todos que você falou, claro que tem, mas a gente vê que tem um processo interno também que facilita, digamos assim, isso,
a atuação dessas pessoas na comunidade, né? Então, quando a pessoa tem algum tipo de conflito interrelacional, algum tipo de conflito, quer seja na família, quer seja no grupo de trabalho, e esse conflito ela não consegue resolver esse conflito ele é manifestado em algum momento, né, através de uma agressividade, e isso pode colocá-la numa situação que ela se sinta excluída, por exemplo. Um exemplo de conflito desses que ela não consegue resolver? Por exemplo, a pessoa ela tem um grupo social, né, um grupo de amigos, por exemplo, né, com quem ela se encontra com certa frequência, né? Naquele grupo tem alguém que, de alguma forma, ela não tem ela não gosta do jeito daquela pessoa, os valores daquela pessoa são diferentes dos dela. Então elas criam um conflito entre elas duas, porque elas não conseguem falar daquele assunto. Certo? Então isso, à medida que esse grupo vai se encontrando, se reunindo, pode ser que algum dia isso apareça como uma agressividade de falar do outro e falar para o outro de uma forma inadequada. Entende? Certo. Vai acumulando, Isso. Como disse a Beth ali, tudo azeda, né? Exatamente. Então, como o conflito não foi resolvido no momento que ele aconteceu, esse mal-estar ele vai se acumulando, né? E em algum momento essa pessoa pode, no momento onde ela está, digamos assim, mais vulnerável, né? E ela pode responder a isso com uma agressividade. Por exemplo, vai acumulando. Isso, Aí depois de ficar de uma coisinha, ela explode. Exatamente. Aí a pessoa, por causa disso? Não, não é por causa disso. Então aquela gota d'água, na verdade, ela só fez com que aquela reação surgisse, né? Mas o copo já estava cheio. Isso. Né? Então a gota d'água só transbordou aquela agressividade, né? E aí, de repente, aquela pessoa naquele grupo já não é vista mais como uma pessoa sociável, né? E ela pode ser fulano de tal é antissocial. E ela pode ser excluída daquele grupo por conta dessa atitude dela que foi sendo construída ao longo de vários mal-entendidos, digamos assim. Essa pessoa pode se tornar um sintoma do grupo, porque esse mal-estar ele pode estar presente nas relações, né? Pode ser um grupo que não considera os sentimentos, pode ser um grupo que não considera a humanidade, um grupo de casais, onde os homens têm a voz ativa nesse espaço e as mulheres não são consideradas como do grupo, mas são pessoas que servem, acompanhantes, né? São assim, os vasos de flores que os maridos levam para as festas, né? Então isso, ela não está sendo reconhecida em sua humanidade, mas sim só num papel que ela exerce, que também é um papel feminino, né? Ser uma acompanhante, ser uma parceira. Mas tem outras necessidades que elas não estão, essas pessoas que se tornam sintomas não estão sendo atendidas, né? Não tem espaço de fala, não tem espaço de escuta, não fala dos sentimentos que elas têm, não tem intimidade com o grupo, não tem permissão para falar do que querem, do que gostam, né? E não aprendem também, né? São as necessidades humanas que não são vistas e são consideradas ali dentro daquele grupo. Esse tipo de violência, uma violência um tanto quanto social, esse da negação da própria esposa, como você exemplificou, causa esse certo constrangimento. E como é que os homens se manifestam em relação a esse exemplo específico? Eles mantêm o status quo ou eles mudam em algum momento para não perder a companheira, para não perder, como a senhora exemplificou, o vaso de planta ali que o acompanhou naquela festa, naquele evento?
Porque depende muito da experiência social e familiar e educacional que as pessoas desse grupo têm, né? Cada um tem um jeito de resolver um problema. Quer dizer, um determinado grupo social, um determinado grupo profissional, a gente vai estabelecendo um protocolo de comunicação, um protocolo de relação, né? E aí, ou atende ou não aquela necessidade que está ali, porque a gente não dá para generalizar em termos assim, os homens agem desse jeito, as mulheres agem... Né? Um exemplo aqui, muitas mulheres sofriam agressões, violência do marido, violência física mesmo, as mulheres apanhavam mesmo e saíam machucadas, né? Aí as pessoas falavam, por que a senhora não separa do marido, por que a senhora não deixa ele de lado? Aí a mulher, não, mas eu vou para onde? Não sei como é que eu vou me sustentar? Desde quando eu casei, a única coisa que eu fiz foi servir, eu não sei fazer nada. É uma queixa ainda muito recorrente. A gente vê muito isso. Isso a senhora ouve no grupo comunitário, as pessoas se queixam mais ou menos disso. Qual a maior escuta que há no grupo, assim, que a gente pode trazer como exemplo aqui para as pessoas de casas ouvirem e saberem o que fazer e até a quem procurar? Um dos grandes pedidos que há nas rodas de terapia, quando há mulheres, é a questão da divisão de tarefas dentro de casa, né? Que elas entraram no mercado de trabalho para participar da manutenção da casa financeira. Então, hoje em dia, a questão financeira ela permeia todas as relações dentro dos grupos, quase todos os grupos. E as divisões de trabalho ainda é sexual, né? Mulher cuida de casa, homem busca o dinheiro fora de casa. Só que não é mais essa realidade. Então, assim, uma das queixas dentro do grupo de terapia comunitária é essa. A outra queixa é a questão social do não reconhecimento da mulher, da mãe, né, na educação do filho. Então, o meu marido falou isso, né, e aí traz para a roda e as mulheres vão escutando, os homens e começa também. A se identificar. E os homens começam a se identificar com essa fala, porque do outro lado, né? Porque como o grupo é misto, o grupo tem crianças, adolescentes e adultos. Então a gente começa a se identificar e a ver que a sabedoria está não só no que a gente conhece, mas também na escuta e no amor que a gente tem, né? Na necessidade que a gente tem de estar junto uns com os outros. E também o que é o processo terapêutico no grupo, na terapia comunitária, ele é diferente do processo terapêutico individual, né? Na clínica, né? Mas não é que é individual, que não é terapêutico, não é psicoterapêutico. Sim, entendi. Então, assim, a gente recebe também essas demandas no consultório, né? Só que a forma de lidar com elas é que é diferente. Então, por exemplo, existem a violência psicológica, ela acontece a todo momento, em qualquer classe social. Só que às vezes ela é difícil de ser identificada, né? Porque ela começa, às vezes, no nível mais sutil, que às vezes, no caso da família, né? Do casal, o agressor, o agredido, ele às vezes não consegue identificar que está sendo agredido, porque ele não entende, ele pensa que aquilo é do processo do casal. Então aquilo vai se perpetuando até no momento onde não dá mais para esconder. Certo. Né? E porque começam com, por exemplo, desconsideração, desqualificação do outro, né? Não valorização do trabalho do outro, não reconhecimento do que o outro faz, né? Então começa de um jeito sutil e às vezes isso vem através de palavras, da forma como eu acho que o outro é tratado, né? Uma das piores violências, isso. Né? E aí chega num ponto onde isso pode gerar, por exemplo, transtornos físicos,
né? As pessoas podem ter depressão, ansiedade, doenças físicas, em função da tensão e do estresse que aquela relação vai gerando. E acontece entre filhos também, pais, e entre grupos também, dependendo do... Semelhante ao que você falou anteriormente, é do que vai acumulando e de repente explode, né? Sim. E vai essa troca de acusação, esse desrespeito, essas discussões, vai ampliando de um modo que chega a uma agressão física, um muro. Ela vai ser uma escala, vai entrando numa escala onde pode chegar, inclusive, as agressões físicas que a gente tanto vê por aí, né? Certo. A gente tem 10 minutos. Então vamos falar um pouco aqui dessa cultura do ódio que a gente viu bastante agora nesses últimos meses de eleições. Aí depois cada uma faz uma exposição como se sentir melhor. Essa cultura do ódio, como é que ela foi construída? Porque a gente viu aí coisa sinistra. Na internet a gente abre o WhatsApp, abre o computador e vê coisas que a gente não imaginava que existia. E está existindo, né? Como é que está sendo alimentada essa cultura do ódio? É interessante que eu tenho lido várias fontes, né? E como elas não têm um consenso, né? Sobre isso, né? Está acontecendo. Mas, assim, vem a linha, um determinado pensamento sociológico, por exemplo, traz um entendimento. O psicológico traz outro entendimento, né? Então, assim, o religioso traz outro entendimento. Então, eu penso que isso dificulta até a gente ter uma posição, né? Mas eu, por exemplo, não posso negar de que eu tenho visto, né? De que eu tenho atendido no consultório pessoas com conflitos muito grandes em relação a esse atual momento, né? Muita dor, né? Muito sem saber o que fazer, né? Sem um direcionamento, com receio de que possa ser atingido por esse ódio, né? Mas eu acredito que é o momento de se repensar um pouco essa questão, né? Por que isso está surgindo, né? Por que isso aflorou? É como se eu penso que é uma sombra que surge, né? Uma sombra que aparece de uma forma coletiva até, né? Verdade. Então, assim, algo que todos nós temos, mas que a gente, de certa forma, a gente negou, né? Negligenciou, negou, não reconheceu. E nesse momento, quando isso começa a surgir, isso toma conta, e essa sombra, a gente perde o controle sobre ela. Sei. Ela começa a agir sobre nós, né? De forma que a gente não tem muita consciência disso. Então, eu penso que buscar essa consciência, esse entendimento, é o que vai nos ajudar a lidar melhor com essa situação, porque a situação está aí, está posta, né? Verdade. Então, a forma como eu olho, como eu entendo e como eu analiso e todas essas coisas que estão acontecendo, compreendendo que tem um lado sombrio meu também ali, né? Porque essa situação me faz sentir coisas que em outro momento eu não sentiria, né? E aí, a partir daí, quando eu reconheço isso, eu tenho condições de retomar, de refazer. E se eu faço isso aqui comigo, né? Você faz contigo, a Beth faz com ela. Assim, se as pessoas começam a desenvolver essa consciência, a gente talvez tenha uma chance de passar por esse momento e colher frutos bons de todo ele, né? Não sei, vamos ver, né? Assim, eu espero, hein? Eu estou esperando desse jeito. Vamos ver. Bom, a Anísia falando dessas várias leituras, né, que tem esse momento, na terapia comunitária, a gente sentou e refletiu em termos assim, foi um acúmulo, né? Eu não falei, eu sofri uma violência, eu sofri um cerceamento, faltou um atendimento nas políticas públicas, faltou visualizar um certo grupo. E estes grupos, essas atitudes que o Estado
ele não conseguiu responder a tempo e a hora, né? O que acontece? E aí não se era naturalizado isso. Não, o Estado vai dar conta, o Estado vai. Essa guerra do SUS, termina o SUS, não termina, falta dinheiro para a educação, isso não é de hoje. Ela vem, mas a gente não tinha espaço de discussão e nem visibilidade. Era uma questão, há quantos anos no Brasil a gente tem essa questão da corrupção, quantos anos a gente tem o Estado sendo privatizado, assim, não é privatizado de vender, mas do uso inadequado da máquina, do Estado, né, pelos governantes, pelos funcionários públicos, pela própria população. Isso foi crescendo entre a gente e não se falava, era naturalizado, né? Quando houve a oportunidade de falar, o copo, as coisas já estavam muito exacerbadas. Não se tinha mais uma visualização de cada parte. Só tinha a sombra, como a Anísia traz, só tinha a negritude e a falta de esperança, porque sempre foi feito assim. Terrível. Então, na terapia comunitária, a gente procurou discutir desse jeito e procurou trazer para como fazer a superação nesse momento. O que é que eu estou fazendo para superar esse momento e o que eu já superei, né? Então, as rodas, normalmente, a gente trazia no final, que faz parte da metodologia, essa questão da resiliência, né? De trazer como que eu estou superando ou como eu ainda nem visualizei se tem uma solução, né? Mas reconhecer que eu padeço desse momento, que eu estou também embrincada nesse momento, né? Então, assim, a nossa grande discussão na terapia comunitária foi essa, né? Sim. E vimos e participamos de muito sofrimento, né? De muita ansiedade, de ver que muita violência mesmo, muito... não empurra não, sabe, assim, era bem isso que dentro das rodas ficava presente, né? Sim. As pessoas sem espaço, se sentindo excluídos dos movimentos, dos espaços, dos movimentos e dos seus atendimentos, né? E de sua humanidade, em consequência, né? Eu entendo. Lembrando para você de casa que você pode rever esse e outros programas através do nosso website, paineldacidadania.com.br, ou solicitando através de mensagem de WhatsApp, 6199-811-4665. A gente conversou aqui com a Anísia Alencar, psicóloga clínica, e com a Elizabeth Maria, pedagoga. Agradecemos a oportunidade de estar com vocês. Agradeço a cada uma de vocês e gostaria que vocês fizessem a consideração final. Tipo o tempo de um Twitter. Não é nem aqueles WhatsApp grande, é um Twitter. Bom. Deixa seu contato também, Anísia, caso as pessoas... Ok. Então, o meu telefone é 61, né? 99988-0288. Eu agradeço muito a oportunidade que você nos deu para trazer um pouco aqui, dessa... Sempre o bate-papo foi tão gostoso. Foi, tem muitos temas que a gente pode estar tratando aqui mesmo, né? Me coloco à disposição, isso, né? será um prazer. A gente vai poder estar aqui, então, fazendo esse bate-papo, né? E tentar contribuir um pouco e levar um pouco de reflexão, né? Poder fazer com que alguém reflita a partir desse nosso bate-papo. Se a gente conseguir fazer isso, vai ser ótimo. Não, vai ser, eu tenho certeza que sim. E você, Beth? Bom, eu agradeço a oportunidade de estar divulgando a terapia comunitária, né, que a gente vem trabalhando já há 9 anos. E em Brasília, a gente está aqui desde 2002. Então, quem tiver interesse em ampliar essa discussão, em discutir o sofrimento, as suas sabedorias de como superaram as suas dores, a gente está à disposição na internet. Vocês vão achar
MISMEC, Movimento Integrado de Saúde Comunitário Distrito Federal. E o meu contato é 61999751246. Fico à disposição para orientação ou mesmo para que vocês me convidem para grupos para a gente discutir. E tem muita coisa para conversar, né? Obrigado mais uma vez para vocês. E para você de casa, eu agradeço imensamente a possibilidade de estarmos junto aí a essa excelência de audiência, e até a próxima semana. Forte abraço em cada um de vocês.